Bom, a gente está chegando na nossa hora, então. Boa noite para todos. Boa noite. Muito felizes que o Maurício está aí conosco. Isso. Boa noite para todos que estão aqui, para aqueles que nos veem pela aula gravada também, que Deus abençoe a todos. Então, nós estamos aqui voltando, né? Porque na semana passada nós tivemos um contratempo, não pudemos ter aula. Então, a nossa aula é a aula 23, e nós vamos fazer a nossa prece para a gente começar, então, a nossa conversação de hoje. Você quer fazer a prece? Eu vou fazer a prece hoje, porque eu tenho tanto motivo hoje de gratidão. Agora, uma grande amiga nossa, que a madrinha dela teve uma gravidez um pouquinho difícil, tudo, e acaba de mandar notícia que a bebezinha nasceu cheia de saúde, então uma felicidade para a família toda, também pela recuperação do seu filho, Maurício. Então, eu quero muito agradecer. Vamos, então, nesse momento, com o nosso coração pleno de gratidão, elevar a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, rogando a nossa querida irmã Celina que leve aos pés da nossa Mãe Santíssima a nossa gratidão. Sabemos, Mãe, conforme disse o Chico Xavier, que nunca deixamos de ser atendido, que toda vez que rogamos, que pedimos qualquer coisa à Senhora, a Senhora vem em nosso socorro, trazendo alento, consolação. E nesse momento, Senhora, nós só temos a agradecer pela recuperação do Leandro, pelo nosso amigo Maurício estar retornando para a sua cidade, com o coração alegre, leve, e a nossa gratidão por tudo, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhora, obrigada, amigos espirituais que são responsáveis pelo nosso curso, e que tudo que hoje falarmos aqui, que aprendermos, que seja para o nosso crescimento espiritual e que possamos colocar em prática. Que a nossa irmã Geni receba nesse momento todo o nosso carinho, toda a nossa felicidade por ela. Que assim seja. Graças a Deus. Aula 23. Hoje a gente vai ter uma introdução, que é até um pouquinho longa, mas não é problema o nome chamar introdução e ser um pouco longo. O que importa são os conhecimentos que a gente vai estar trazendo aqui para a gente conversar, porque eu sempre falo que é muito importante as perguntas, as dúvidas das pessoas, porque muitas das vezes esclarece para outras pessoas, a gente pesquisa, a gente lembra alguma coisa que falou, olha, a pessoa perguntou isso aqui, tem a ver com isso. Isso é muito importante. Então, eu e a Grace conversamos um pouco, ela olhou o material. Então, assim, é fundamental que as pessoas não deixem passar dúvidas, e mesmo que a pessoa, às vezes, pergunte de uma forma que a gente não compreenda exatamente qual é a dúvida da pessoa, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai fazer contato com a pessoa, a gente vai expor a dúvida e a nossa resposta, aí a pessoa vai estar presente, ela pode dizer, não, mas eu não é bem assim, era outra coisa que eu queria falar, eu tenho mais uma dúvida, ou a dúvida ainda não está claro. Isso aí é o que a gente quer. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é para a gente falar, a pessoa ouvir, acabou o assunto. Não, é muito bom quando as pessoas expõem as suas dúvidas, não só dúvidas, expõem as suas opiniões para que a gente possa trocar uma ideia. Isso é muito importante. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução, e essa introdução tem a ver com alguns questionamentos e opiniões que a Yolanda nos colocou na aula 22, que não foi semana passada, foi na semana retrasada, e nós ouvimos o que ela falou, eu peguei o vídeo, ouvi de novo, a Grace ouviu, trocamos uma ideia, e nós chegamos a alguns pontos aqui que eu coloquei. São 4 parágrafos que eu tento captar os pontos mais importantes das questões que ela colocou. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, não peguei direito, mas isso não é problema, porque ela vai estar aqui, ela está aqui ouvindo, nós vamos falar disso aqui e vamos explicar. E se alguma coisa faltou, é só colocar, faltou isso aqui não era bem isso. É para isso que nós estamos aqui, tá? Então, quando a gente ouviu lá naquela semana, e depois nós ouvimos de novo, eu ouvi com a Grace,
a gente conseguiu captar algumas questões que são de extrema importância, e não é para respondê-la, é para todos nós, que eu percebi que são dúvidas que a gente percebe no movimento espírita de muitas pessoas. E às vezes nem são pessoas que são tão novas na doutrina. Porque, vamos entender alguns pontos aqui. Quando a gente começa a estudar uma filosofia, uma doutrina, uma religião, o que for, a gente vai confrontar esses novos ensinamentos, ou esses novos conhecimentos, ou novas informações, com algo que a gente tem dentro de nós já, ou sedimentado, ou sedimentando, ou alguma opinião mesmo que a gente tem dentro de nós, que a gente considera interessante. E quando a gente confrontar e aquilo não bater muito bem, se a gente não coloca para fora, a gente sempre vai ficar com aquela ideia, olha, eu estou errado, aquilo está errado, como é que é? Então a gente precisa perguntar mesmo. Mas eu quero deixar claro, para todos nós aqui, que tudo que a gente estuda, por mais que a gente estude os livros complementares, eu gosto de filosofia, estudo filosofia, então outras coisas mais, a gente estuda outras coisas, a gente pega outros livros, tudo isso a gente faz. E a gente, quando prepara um curso, a gente tem que se aprimorar mais e ter mais afinco nas pesquisas, para a gente garantir um mínimo de entendimento das pessoas e a gente ter certeza que as informações que nós estamos passando, elas são corroboradas por coisas maiores, como o Evangelho, como Jesus, como uma filosofia espiritualista, como a própria ciência em algumas situações. Isso é muito importante. Mas tudo isso, gente, por melhor que a gente faça, é preciso ter em mente, o pé no chão, de que verdades a gente não alcança ainda. A gente não alcança. Verdade a gente não alcança. A gente alcança pontos de vistas, a gente alcança pontos que foram checados cientificamente, a gente alcança pontos de fé emocional, intelectual, mas grandes verdades a gente não alcança no sentido de não ter vivido. E você só realmente conhece algo quando você viveu. A gente conhece alguma coisa como teoria, já falei isso aqui, mas é só teoria. Isso não quer dizer que você conheça realmente o que é aquilo que estão dizendo. Eu posso dizer, o amor é a coisa mais importante do universo, é ele que cria tudo e você tem que ir em direção a ele. Tá bom, essa é uma teoria verdadeira, mas não significa que eu entendo o que é o amor, que eu não vivi, não sei o que é isso de um amor que cria o universo, é só teórico. Então, a gente não vivendo as verdades, a gente pode falar muito pouco delas. E a gente não pode garantir que tudo que a gente fala é perfeito, é válido, é a lei. Não existe isso. Na nossa religião espírita, a gente não pode se dar o luxo de pensar que a gente vai fazer como as religiões dogmáticas, que acredita fielmente num papel, numa coisa escrita, e aquilo eles matam, eles morrem, eles... Não é assim que as coisas são, para quem é espírita e que estuda o espiritismo. O próprio Kardec deixou bem claro. O espiritismo tem que estar sempre em movimento. Né? Em movimento de quê? De abraçar aquilo de verdadeiro que vai aparecendo. Ou aquilo que é... Ele não fala verdadeiro, porque ele também deve entender que esse verdadeiro está no outro nível. Mas ele fala, tudo aquilo que a ciência provar, o espiritismo tem que abraçar. Porque ele está dizendo, o espiritismo é algo que aceita as mudanças e as coisas novas que aparecem, que sejam verdadeiras ou que sejam provadas. Estou dizendo isso só para a gente ter um pé no chão, de que a gente escuta, a gente lê, a gente discute, chega a boas conclusões, mas tudo isso ainda é uma coisa precária, porque a gente vive num mundo ainda atrasado. Tá? Esse é um preâmbulo para a gente compreender que a gente não tem a verdade, a gente não é dono da verdade, e a gente coleta as coisas que a gente traz aqui dos melhores pontos que a gente conhece e confronta com vários outros para a gente falar, olha, esse é um caminho que a gente entende que é o melhor, baseado na filosofia espírita e baseado em outras fontes que a gente pesquisa, que não é espiritismo, mas que quando você confronta, você vê que de lugares diferentes, em tempos diferentes, a mensagem é igual, ou bem próxima. Então, o que é que nós podemos colher aqui da conversação com a Yolanda, e que a gente entendeu na gravação, foi assim. Existe
ela faz um questionamento ou uma observação sobre o processo evolutivo. Então, o processo evolutivo, que não é mesmo simples, é complexo e tem muitas nuances de discussão, ela coloca um questionamento, principalmente nos quesitos intelectualidade, emoção e instinto. Então, esse é um questionamento que a gente entendeu, de que o que vem primeiro, o que precisa ser feito primeiro, o que faz depois, né? Nesse sentido. Ainda mais que muitas pessoas não têm acesso a essa intelectualidade, a gente sabe disso, para compreender os processos de luta interior e os processos e ferramentas com os quais lutariam. Então, o ponto é assim. Ela falou, olha, no mundo que a gente vive, como foi falado na aula passada, a quantidade de pessoas ignorantes, muito ignorantes, ou as pessoas que não têm capacidade racional quase nenhuma, ou as pessoas que não têm acesso às informações corretas ou racionais, ou mais, vamos dizer assim, mas dentro de um processo civilizatório, humano, existem muitos que não têm. Mas a televisão, o YouTube está aí. Mas não é assim que funciona a vida das pessoas. A grande quantidade das pessoas que existe no mundo, um percentual muito elevado, são pessoas que lutam para a sobrevivência. E ela luta quase todo o tempo do dia que ela vive, e às vezes à noite. A gente sabe pessoas que precisam gastar 3 horas para ir para o trabalho, mais 3 para voltar, e trabalha às vezes 8, 10, 12 horas, e vai chegar em casa morto, dorme, acorda e faz... Como assim? Como ele vai se envolver? Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Então, existe uma quantidade enorme de pessoas no mundo que está nessa situação. Não tem acesso. E sem falar, não vamos nem entrar no mérito dos povos indígenas, que é outra discussão, mas vamos ficar nesse ponto. Isso é correto. Isso existe e não é pouco. Uma outra coisa que ela colocou é que é um nível até mais profundo, que é a questão da tomada de consciência. A tomada de consciência, no que está se falando aqui, inclusive a consciência a consciência é uma, vamos dizer assim, é uma discussão que nós vamos fazer, e talvez em 1 ou 2 aulas. Está quase terminado o preparo dela para a gente entrar com isso. Por quê? Porque é a coisa mais importante para a gente entender. É muito importante entender isso, porque ela é o norte. Ela é o norte, ela que norteia a nossa vida. É nela que está escrito as verdades. Né? Então, uma tomada de consciência, para tomar uma consciência, você precisa utilizar de uma certa racionalidade, ou pelo menos desenvolver algumas ferramentas que a razão tem intrínseca. E se não desenvolve isso, não tem tomada de consciência. E, de novo, a gente cai na mesma situação. Mas as pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas não sabe, não tem acesso. O ponto é mais ou menos por aí, porque vivem para a sobrevivência. Uma outra questão que aparece é a questão das nomenclaturas, que aí puxa de novo a intelectualidade. São as linguagens, os termos mais sofisticados, que também a grande população não tem acesso. Então, ela fechou depois dizendo que ela sente assim, que existe um conflito, muitas das vezes grande, entre a razão e o emocional, que a pessoa tem que tomar uma decisão. E ela acha que você tem que trabalhar o emocional. Se você não trabalhar o emocional, você não vai para o outro lado, e é verdade. Né? Esse confronto que existe é um confronto de evolução. E tudo isso que ela colocou, que eu captei essas partes aqui, nós queremos colocar aqui agora. Como que é esse processo, então? Como que funciona? Mas a gente vai precisar entender um pouco a dinâmica da impessoalidade, a dinâmica do atemporal da vida. Porque se todas as vezes que nós olharmos para o mundo, tirarmos uma foto da vida que nós estamos vivendo e olhar tudo isso que está escrito, a gente fala, não, está tudo errado, está injusto, não faz sentido, não pode ser assim como se fala, que tem que ter um padrão, você tem que seguir um procedimento para evoluir, você tem que conhecer isso, tem que saber disso, tem que buscar isso. A impressão que dá é como se fosse assim, você pega um monte de gente que não sabe ler e fala, vocês têm que aprender tudo que está nesse livro para vocês evoluírem. É mais ou menos um checkmate. Né? Essa olhando de uma forma
é simplicista no sentido de uma vida só. Não é de uma forma simplicista que a coisa é simples. Não, não é. Mas olhando como uma vida só. E como nós somos espírita reencarnacionista e a gente tem algumas informações importantes sobre esse processo da evolução, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, mediante esses pontos, e depois a Yolanda está ouvindo, ela pode me mandar, faltou isso, faltou aquilo, não tem problema nenhum, porque isso aqui é uma discussão que cabe a todos nós compreendermos. Então, aqui estão os pontos, estão escritos, eu expliquei um pouco agora, e nós vamos, então, partir para uma questão que é conceitual. E aí, por que aula 4? Porque uma parte está numa aula, uma parte está na outra, uma parte está na outra, eu vou trazendo assim para a gente saber onde pesquisar depois. Se a pessoa quiser pegar mais informação, que eu não trouxe toda a aula, trouxe os pontos, a pessoa já sabe, na aula 4 eu vou encontrar isso mais destrinchado. Tá? Ok. O que a gente falou na aula 4 é um pouco sobre a questão da evolução através do Kardec e através de Jesus também. Então, quando você pega no capítulo 3 do Evangelho, e você pega na Gênesis também, você vai encontrar o Kardec nos falando sobre os mundos, sobre a evolução, sobre as categorias de mundos. Isso ele deixa bem claro que é uma nomenclatura que ele criou, mas isso pode ser, vamos falar assim, em vez de 5, 7 tipos, pode ser 10, 20, mas isso não importa. É uma nomenclatura que nos dá uma boa ideia de onde estamos, para onde vamos e até onde pode chegar por um tempo, porque é muito mais do que isso. Tá? Então ele vai falar sobre os mundos, que são os mundos primitivos, o mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Quer dizer, o mundo primitivo nós já passamos por ele. A Terra já foi um mundo primitivo, que são as primeiras encarnações da alma humana. Pensa o Australopiteco, o Pithecanthropus erectus, pensa no Sapiens, Neandertal, tudo isso é um mundo primitivo. Depois esse mundo ele passa por uma transição. Ele passa por uma transição, como nós estamos passando agora, ele passou por uma transição lá, sei lá, 20, 30 mil anos atrás, não sei. E nessa transição acontece mais ou menos o que está acontecendo aqui. O que acontece? Alguns daqueles espíritos que estavam ali precisavam de aprender alguma coisa. Então veio espíritos que foram expurgados de capela, a gente já conhece bem essa história no meio espírita, e vieram para a Terra e se misturaram e deram um empuxo de crescimento, de evolução, principalmente tecnológica, para o planeta. Então, essa é uma situação que nós temos que compreender. Depois do mundo de dispersão e provas, tem um mundo de regeneração. Depois tem os mundos felizes ou ditosos, depois os mundos celestes ou divinos, e depois disso tem mais coisas que a gente não entra no ponto aqui. Por que nós estamos trazendo isso? Porque a gente precisa entender definitivamente na nossa mente que nós somos espíritos imortais. A gente fala às vezes assim, somos eternos, mas fomos criados. Então, mas o eterno de que viverá eternamente, somos imortais. Então, o tempo, em algum momento da nossa existência, ele passa a ter um valor mínimo. Hoje ele tem um valor grande demais para nós. Quanto mais materializado o espírito, mais o tempo o afeta. Por quê? Porque o tempo está relacionado, muitas das vezes, o que? A própria matéria. Na medida que o espírito alcança determinado nível, o tempo já não é importante. Então ele vai falar para o espírito, que é eterno. Ele não vai falar para o homem de uma vida, de uma encarnação. Então, quando você pega o Evangelho de Jesus, a maioria das palavras não é exatamente para o ser humano. É para o espírito que está dentro do ser humano, que é alguém que devia ouvir coisas da eternidade, da atemporalidade. Isso a gente alcança à medida que a gente estuda o espiritismo e outras coisas e junta e começa a compreender isso. E quando você começa a compreender isso, é muito interessante, porque você começa a ler o Evangelho de outra maneira. É como se você ganhasse um óculos que te dá uma visão. Então, é assim, é como você, estudando o espiritismo e aprendendo algumas coisas, você vai ganhando como se fosse lentes de percepção. Então, você vai ler o Evangelho com um óculos diferenciado, onde você lê uma coisa e você percebe por trás daquilo um ensinamento atemporal, um ensinamento de eternidade. Então, você começa a ver a vida como um pedaço de um grande filme, como uma cena de uma grande novela. Você fala, não, não é só isso, tem muita coisa aqui. Isso vai te dando uma compreensão melhor da vida, com certeza.
com certeza. Principalmente a injustiça, o sofrimento, as guerras, tudo isso começa a fazer sentido, não de que é uma coisa correta, mas começa a fazer sentido de você perceber que essas misérias, essas coisas todas, fazem parte de um mundo ainda inferior, mas não farão parte de um mundo mais evoluído. Então, isso é fundamental compreender. E quando você olha para essa pirâmide, ela divide os espíritos em 3 ordens. E de que espírito nós estamos falando? Nós estamos falando dos puros, dos que estão abaixo dos puros e os que estão no início. Mas isso também é uma didática, é uma maneira de explicar para nós a nossa compreensão, para clarear a nossa compreensão, mas não significa que depois dos puros não tenha nada. Tem um mundo de coisa aí que eu já sei, que já falaram e tal, mas para a nossa compreensão está aqui. Então, tá bom. Então você olha aqui e fala assim, olha, nós somos espíritos de terceira ordem e tudo que tem na terceira ordem está aqui. Começa com isso aqui, ó. Propensão ao mal, ideias pouco elevadas, paixões, ignorância, orgulho, egoísmo, tudo isso fazem parte desse grande grupo de seres encarnados e desencarnados, fora os que são missionários, ou os mentores, ou os que tutelam, que normalmente estão por aqui. Essa é a grande maioria, quase absoluta, do nosso planeta Terra. Está aqui. Mas esse planeta está migrando. Ele está migrando. Ele chegou num ponto, é um ciclo, tem os ciclos. Né? Ciclo da vida, eu nasço, aprendo, cresço, tal, morro. De novo, vai, de novo, ciclo. O Sol tem um ciclo, ele tem um tempo de vida, e ele faz coisas nesse ciclo de vida. Então, o planeta, todos os planetas têm ciclos de transformação. E o planeta tem, porque as pessoas que estão nele estão na hora de fazer o processo, não é o planeta em si. É claro que tem mudanças no planeta, principalmente no meio ambiente. As pessoas não vão agredir tanto. Então, quando você pensa nisso, a gente tem que entender. Ora, pessoal, todos nós que estamos aqui, com raríssimas exceções, estamos desse jeito. Estamos desse jeito. E significando estar desse jeito, que a nossa situação é uma situação de muita ignorância, de muita coisa. De muita coisa. Não é de pouca coisa, não. Nós que estudamos espiritismo, às vezes um pouquinho de filosofia, entendemos assim alguma coisa, que é pouquíssimo, né, que é muito pouco, a gente consegue entender um pouquinho mais por entender que existe esse processo de evolução. As pessoas que são mais dogmáticos ou que não acreditam no processo reencarnatório, eles se apegam numa coisa que não tem outro jeito, eles têm que se apegar ao seguinte, na fé. Que foi ungido, ou que aquele já foi classificado, que Deus já colocou na testa dele que ele é o escolhido e os outros não, que são várias situações que para nós que conhecemos o processo da reencarnação, achamos absurdo, mas para essas pessoas é uma maneira deles viverem com isso. E nós não estamos aqui criticando ninguém. Tem muita gente boa em todo lugar, assim como tem muita gente difícil em todo lugar. Bom, baseado nisso, né, e considerando que a ideia é subir, mas para chegar daqui para cá já é bem complicado, a gente fez uma comparação desse triângulo com os planetas que nós vimos aqui atrás, porque vai dar um clareamento melhor para a gente. Então, vamos lá. Então, o triângulo, que é o triângulo na base de espíritos ainda de expiação e provas, são espíritos em fase inicial de mudança. Esforço e desejo de um mundo melhor. O que significa isso? Significa que está escrito assim, ó, expiação e provas é início de regeneração. Opa, então aqui dentro desse quadro, que a gente tem mais ou menos 8 bilhões e meio de encarnados, e dizem 3, 4 vezes mais, mas no total uns 30, 35, 40 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, a grande massa que está aqui é espírito de prova, expiação e às vezes até quase primitivo, ainda. Mas aqui está dizendo início de regeneração. O que significa início de regeneração? Você vê que ele passa aqui um pouquinho para cima. São aqueles que têm o desejo de um mundo melhor e que estão fazendo esforço para mudar. Então, isso é importante entender.
Depois nós vamos passar aqui alguns critérios para a gente reforçar, tá? Então, quando você fala de expiação e provas, aqui está vivendo hoje, porque se voltasse a 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, estaria vivendo aqui expiação e provas e muitos primitivos. A coisa muda. Ainda tem um pouquinho primitivo? Tem, muito pouco. Mas a grande maioria que está aqui é expiação e provas, e uma boa parte que são espíritos de expiação e prova, mas que já estão querendo mudar, têm o desejo, quer um mundo melhor, não quer ver tanta corrupção, não quer ver guerra, não quer ver miséria, nada disso. Enquanto tem muitos que querem isso e lutam por isso e fazem isso acontecer. Porque existem muitos interesses pessoais, de armamento, de muita coisa que a gente sabe. Então, pense assim, nós estamos aqui no meio e nós temos que pensar se nós somos pessoas que estamos fazendo algum esforço de mudança e um desejo de um mundo melhor. Estamos? Então a gente está nessa faixa pequena aqui, pequena, mas é muito, tá, gente? De espíritos que vão ficar no planeta, mas será um planeta de regeneração. Muito bem. Aí você passa o planeta para a fase de regeneração, então você vai entender que esse planeta de regeneração são espíritos que já alcançaram um nível de solidariedade com o próximo. Então, olha só, aqui ele está querendo mudar. Quando o planeta se transforma e ele está encarnando nesse planeta que está se transformando, ele já mudou, ele não está só com esforço e desejo, ele já está trabalhando em nível de solidariedade. Porque a solidariedade e depois a fraternidade é a bandeira de um mundo de regeneração, gente. Não tem como. Não tem jeito de evoluir sem esse primeiro passo. Então, eu não coloquei fraternidade porque seria pedir muito, mas a solidariedade, sim. Então, são espíritos mais solidários com o próximo, que estão vencendo os vícios. Não venceram, estão vencendo aos poucos e adquirindo virtudes. Mas isso é começo. Isso é começo. Porque na regeneração, segundo Kardec, aqui o mal sobrepuja o bem, e aqui na regeneração é meio a meio. Então, mas não é o mal da crueldade, da guerra, da miséria. Não, é um outro tipo. É o mal da maledicência, é uma vaidade, é um orgulho, sabe, esse interesse pessoal ainda, mas já tem um nível de solidariedade muito grande nesse conjunto de habitantes. Né, de habitantes. São espíritos buscando uma civilização humanitária. Pronto. Mas nós estamos falando de quê? Uma encarnação? 2 encarnações? 10? 1000? Gente, quando você muda de estágio, nós estamos falando, assim, vou chutar, de 20, 30 mil anos, coisas desse tipo. Posso estar errado, mas é mais ou menos coisas de milhares de anos para você falar, agora nós somos um planeta realmente de regeneração. E aí você segue. Você segue. Depois você vai entrar no outro nível, que é o nível onde existem espíritos de regeneração, aqui, mas eles já têm outro nível de visão de mundo, já atingiram um outro nível. Já ficaram solidários, já fazem o bem, não querem saber do mal, e eles já estão absorvendo coisas como a benevolência, aprendizado de inteligência, sapiência, e chega até um nível de espírito superior, num nível de ditoso e início de celeste. Início de celeste, olha só. Vocês entendem que vai se sobrepondo aos pouquinhos? Não é exatamente assim, é daqui para lá. Não. Daqui para lá, daqui para cá, existe quando você tem que expurgar. Mas aqueles que estão ali, eles convivem ainda com um pouco de regeneração, um pouco de ditoso. Depois que vai para o ditoso, vai conviver um pouquinho com ditoso, um pouquinho de celeste. Aqueles que não podem ficar, volta para o mundo de regeneração. Esse é um processo. Quanto tempo? A gente não tem ideia, mas a gente imagina, pela história do mundo primitivo, de mundo de expiação e prova, são coisas de milhares de anos. Milhares de anos. E, finalmente, você vai chegar nos mundos celestes, né? Que não é o top, o fim, é o top para nós. São os espíritos puros, que venceu todas as necessidades de aprendizado, são puros e perfeitos e estarão entrando em um outro nível de ascensão. Ou seja, tem mais ascensão? Tem, essa é a informação que a gente tem, mas a gente não tem como falar sobre isso. Então, quando a gente olha para isso, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de milhares de anos.
talvez centenas de milhares de anos. E não é problema. Você pensa que a Terra tem 4,5 bilhões. Tudo bem que os primeiros 1 bilhão ou 2 bilhões de anos foi processo de sedimentação e aprimoração da parte física da Terra. Mas com 3 bilhões de anos atrás começaram a aparecer as bactérias, os vírus. E aí depois vem o processo mudando, vem mudando, vem mudando. Há 500 milhões de anos, explosão cambriana, os animais no mar. Não tinha vida na Terra ainda, os animais do mar. Vegetação, animais, explosão de vida. E a Terra teve congelamento, teve vulcão, destruiu tudo. Sempre destruía entre 80% a 95% das coisas que existiam. Sempre assim, a transformação é assim. É destruição e transformação, destruição e transformação. Chegamos aí em milhões de anos de transformação, os dinossauros, né, há 165 milhões de anos, também houve o meteoro, e aquilo vem. E é assim que funciona. São ciclos de transformação de milhões de anos. E esse processo que está aqui, ele já está partindo de quê? Ele está partindo do ser humano. Ele não está voltando lá atrás, aqui, a partir de um ponto. E ser humano, nós estamos falando de entre 200 a 400 mil anos atrás, sem considerar o Australopithecus. Mas que se considerar, estamos falando de 1 milhão de anos atrás. O que é 1 milhão de anos em bilhões? Então, 1 milhão de anos atrás, vamos colocar aqui 500 mil anos atrás, quanto tempo passou para a gente chegar em expiação e provas? Só do primitivo aqui deve ter sido uma coisa imensa, algumas centenas de milhares de anos. Você chega no expiação e provas, são milhares de anos, e assim vai. Quando a gente olha para isso que está aqui, a gente tem que trazer para dentro da nossa mente raciocínios diferentes do comum, do senso comum. Porque senão a gente não vai entender nunca. Se você interpreta isso, compreende que isso é um processo desse nível, e que quando você chega lá em cima, ainda é o começo, tem muita coisa para ir, você tem que pensar diferente sobre a vida. Não tem como não pensar diferente sobre a vida. Você tem que ter um agregamento de intelectivo para a compreensão da vida, porque você tem informações muito diferentes. Vamos lá. Essa é a base de explicação do processo evolutivo. Vamos agora na aula 5. Na aula 5, ele vai falar para a gente... você quer colocar alguma coisa? Não? Na aula 5, ele vai falar que nesse processo de transformação, quais são os critérios? Vocês estão vendo que eu estou recordando algumas coisas para alinhavar as questões e as opiniões, tá? Quais são os critérios que existem, né? Está dizendo assim, olha, tem coisas que não vão existir na regeneração. Não vão. Tipo, guerra, fome e crueldade. Você vai ter o mal, mas não vai ter isso. Não vai ter guerra, fome nem crueldade. E o que ele fala que vai acontecer? Ele vai dizer assim, algumas coisas são iguais, os corpos são iguais, não vai ter mudança de corpo. O corpo é esse corpo aqui. É o corpo de ser humano que a gente usa. Não é um mundo superior, mas as pessoas estão lá com desejo de mudança. Ainda tem o mal, mas todos querem fazer uma melhora. Cai, escorrega, aquela história. Mesmo não sendo superior, é muito melhor que dispersão em provas. Então, algumas coisas que nós podemos saber mediante os livros Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo e alguma coisa no céu e inferno. Essas características são as características externas. E as características internas, nossa, ele diz assim, ó, primeira coisa, a pessoa tem que ter uma crença em Deus. Ele não está falando nenhuma crença daquela fé maravilhosa. Não. Ele acredita que tem um Deus que criou tudo e que tudo tem um motivo, uma razão. Se ele não tem isso, ele não consegue conceber as coisas da maneira como elas deveriam ser. Aqui está falando que ele crê em Deus e busca suas leis. Não existe uma forte descrença. Desaparece o ateísmo. Não tem jeito. Não tem como. Né? Uma sociedade sem exclusão, todos são incluídos. Não há separatividade. E tem que haver uma vitória de cada ser humano, mesmo que seja parcial, sobre coisas básicas que não podem existir de uma forma muito contundente e vai sendo eliminada rapidamente dentro de um planeta de regeneração. O ódio, a paixão desmedida, a inveja e o orgulho. Vocês verem aqui, ópio.
Né? Essa é uma coisa interessante. São palavras de Santo Agostinho, não óbvio, mas essas palavras são de Santo Agostinho. Você encontra lá no... Volta aqui. Evangelho, capítulo 3, item 16. Vocês encontram isso lá. E aí a gente fala assim, foi falado na aula passada uma questão assim, não, mas quando eu me vejo, eu não me vejo na regeneração, mas eu acho que a maioria das pessoas não, porque as pessoas fazem coisa errada, não sei o que dizer, mas não é assim que as coisas são. Olha para a lógica. Se você está migrando de um planeta primitivo, pensa no nome da caverna, bem instintivo, bem feroz, para um planeta de expiação e provas, você não pode dizer assim, olha, só vão migrar os bons. Não vai ninguém, ué. Como bons? Que bons? Nem sabe o conceito disso. Agora, você está no mundo de expiação e provas, onde o mal predomina, que tem todas essas coisas que nós estamos vendo aí. Você vai falar assim, ó, agora vão migrar para a regeneração, só vão migrar quem é bom, quem é o bem, o mal. Não tem lógica. A lógica não é essa. A lógica é o amor. O amor sempre vai puxar o máximo de seres para o bem. Só não vai puxar aqueles que não querem. Entende? Pensa nisso, é o que não quer. Porque é aquele que quer, mas mesmo assim erra, se não for uma crueldade, uma coisa muito grave, vamos falar assim, ele vai ser puxado porque ele quer. E o mundo, a lei de amor faz isso. Agora, a lei de amor faz assim também, não, mas eu não quero mesmo. Ok, a lei de amor diz, então, por amor, vai ficar onde você quer ficar. Entende a diferença de as pessoas quando falam assim, vamos ser punidos, vamos ser degradados. O Espiritismo fala isso. Vai ser degradado porque errou. Não pense assim, pense o contrário. A lei divina só existe uma lei, amor. E o amor olha para as criaturas do planeta e fala, agora vocês vão passar de expiação e provas para a regeneração. Quem vai para lá? Só os bons. Então fica todo mundo, então, porque não vai ninguém, vai todo mundo para outro planeta. Porque não tem os bons aqui, gente, não existe isso. Porque se falar só os mentores, então porque eles estão aqui ajudando a gente, vai para onde tem que ficar, lá no planeta ditoso. Então, entende a lógica? A lógica é assim. Existe no planeta Terra ainda alguns seres primitivos, são comunidades isoladas. Esses seres, né, provavelmente vão para o lugar deles, que é de seres primitivos. Seres não tocados pelo bem, maldosos, cruéis, aqueles seres que manipulam o mundo, manipulam as pessoas em bem próprio, que matam, que escravizam, todo esse processo, que dá para fazer uma lista, esses não são tocados pelo bem. Eles vão para o mundo para trás, vão dar lá para trás, para o mundo inicial de expiação e provas. São esses dois. Fora isso, todos os outros vão, porque o amor diz assim, olha, aquela pessoa está errando muito, né? Mas não sei o que e tal, mas tem muito equívoco, mas ela tem vontade de ser melhor. Vão puxar. Porque os maus tocados pelo bem, olha isso, são maus, mas tocados pelo bem. Eles estão querendo mudar. Ok, vão para a regeneração. Os melhorados, aí já é um outro nível melhor, com certeza. A geração nova, aqueles que estão chegando do outro planeta para nos ajudar, não tem dúvida, vão ficar aqui para nos ajudar. E aí, você tem ainda os seres que ficou na dúvida, né? Na hora da separação, fica aquela quantidade de seres muito grande que não são primitivos, que não são exatamente tocados pelo bem, mas que também não são os maldosos, cruéis. Sabe aquele negócio assim que você não sabe, uma zona cinza? O que acontece com eles? Está aqui, ó. Eles vão ficar esperando, no plano espiritual, quando desencarnar, o processo de transformação da Terra, que será feito mediante a encarnação, mediante a entrada da geração nova, os espíritos de nível espiritual melhorados, ou melhores, não superiores, melhorados, que vão encarnar os montes, já estão encarnando, todos esses, todos os outros que são seres não tocados pelo bem, todos que são tocados pelo bem, mas são maus, provavelmente ficam um tempo lá também. Deixa dar uma preparada na casa, deixa estender a roupa, deixa lavar a loucinha, deixa estar tudo bonitinho, começa a encarnar vocês. E esses aqui? Não, começa a encarnar vocês, item 3.
Depois de um tempo, os dos 7 que estão lá, olha e fala, é aquilo que vocês querem, é ali que vocês querem, vocês vão se esforçar por aquilo ou vocês não querem? Você pode ter 2 respostas, não queremos aquilo não, então não fica. Ou queremos, vamos esforçar, vamos lutar, não quer dizer que está definido. Se não conseguir, se começar a criar a confusão, o tumulto, que não é para isso acontecer mais, eles voltarão depois para o planeta de expiação e provas. Bom, o que é isso? Isso é para dar para a gente uma ideia dos outros questionamentos que teve. Mas quem vai? Eu também acho que vou, não sei o quê. Não, tem um critério. E o critério é do amor. E o amor só não vai deixar na regeneração quem não quiser. Entende isso? É quem não quiser. Quem quiser vai ficar, mesmo que tenha um mal dentro dele, mas o mal vai ser trabalhado. Não é que vai ser punido. Expulso. Não, ninguém está sendo expulso. Eles estão sendo levados para onde eles querem ficar. Aonde eles querem ficar? São espíritos voltados para a belicosidade, pela maldade, pela crueldade, pela escravidão, pela destruição do planeta. Destruição do planeta. Não vai ser destruído. Chegou no ponto de evolução tecnológica, e vocês viram na aula passada que eu falei, nós estamos consumindo 1,7 de tudo que o planeta gera no ano, nós estamos consumindo em meio ano, praticamente. Não, esse planeta, nós não queremos isso. O planeta foi criado por Jesus, tem uma coisa maravilhosa nesse planeta, nós queremos conservar. Então, esses espíritos não podem ficar aqui. E eles não querem ficar. Não vão querer ficar. Porque vai ser um mundo diferente. E o critério não é só querer, não querer. Não, ele não quer porque ele não quer se adaptar à lei de amor, que é do esforço, que é da tentativa, que é do desejo. Então, vai amarrando as coisinhas aqui para a gente entender as questões. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na aula 10, a gente encontra algumas falas, né, que é colocado no capítulo 18, no Livro Espiritual da Terra, como serão os seres. Então, ele vai dizer, na regeneração, tem algumas questões que os seres vão atingir, não no início, mas vão ter que atingir. E quem chegar lá no final da regeneração, pensa nesses que estão vindo lá, que não conseguiram entrar por ditose, e não atingirem isso, voltarão para começar de novo na regeneração. Entende esses que estão chegando, a geração nova? É isso. Além dos missionários, é claro. Então, ele está dizendo assim, para que nossos irmãos encarnados sejam tocados por reflexões mais profundas, os acontecimentos devem atingir suas pobres percepções por meio de acontecimentos drásticos ou fenômenos que atingem coletividades. Só dessa maneira muitos se mobilizam. O que ele está falando é o que a gente já sabe, né? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Quantas pessoas se mobilizaram para ajudar? Quantos sentimentos de solidariedade apareceu? Quantos movimentos, até mesmo nas questões políticas, estão acontecendo para propiciar uma situação menos pior, né? Boa não vai ser, menos pior para o Rio Grande do Sul. É disso que ele está falando. Às vezes precisa ter uma desgraça, uma catástrofe, uma coisa ruim, para despertar nas pessoas um sentimento de solidariedade, porque às vezes aquilo está lá dentro e precisa dar uma explodida na pessoa para ela acordar. A voz do Cristo repercute no íntimo de nossas almas a nos chamar: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. E ele espera que larguemos nossas identificações com o mundano e trabalhemos em novas edificações cósmicas de amor e bondade. Olha o que está falando. Esse mundano, não pense em mundano como uma coisa totalmente ruim, também, mas pensa assim, muito apego às coisas do mundo, das coisas materiais, das paixões, dos vícios, tudo isso. Ele espera, Jesus, que nós larguemos essa identificação, lembra essa palavra, identificação, e nos identificamos com coisas mais nobres, com a lei de amor, com alguma coisa melhor, com o desejo de ser melhor, com o desejo de viver num mundo melhor. Eu não conheço ninguém, pessoalmente, que não queira viver num mundo melhor, mas pior que tem. E ele fala o seguinte, capítulo 16 do Checkmate, aspectos de mudança. Então, ele vai dizendo várias coisas aqui, tá? E ele diz, essa ação renovadora que vai haver no planeta terá aspectos de dor e desilusão, uma vez que interromperá o convívio dos corações endurecidos com os bons. Porque você pode ter
em convívio familiar, em convívio de amizade, de qualquer forma. É espírito de situações bem diferentes e convive. E muitas das vezes essa separação é doída, é difícil para um que vai, principalmente para o que vai. E ele diz assim, isso vai interromper o convívio dos corações endurecidos com os bons. Isso fará para aqueles que têm a oportunidade de acordar suas consciências, enquanto passa por esse afastamento e leva para onde for uma reflexão inicial. Então é a dor da separação, a dor que passou pelos capelinos, quando vieram para cá, imagina. A gente tem muitos livros que falam disso, de capelinos que falam de situações de tristeza, porque não está falando de 10 anos, nem 100, né, gente? Está falando de centenas, às vezes milhares. Isso vai acontecer nesse planeta, na verdade já começou a acontecer. Que vocês lembram da aula passada que eu falei do livro, em que o transplante de uma cidade, aqueles espíritos que estavam indo embora, já sabem, eles estão indo para um planeta primitivo. Não tem vida lá ainda material, eles estão, humana, eles estão lá no plano espiritual e as preparações acontecendo para eles reencarnarem. Olha a situação. Os espíritos com a disposição de acordar espiritualmente, de acordar, disposição, olha que eles deixam bem claro, não é os que acordaram, não é os que já conseguiram, não é isso. Aqueles que querem ter disposição de acordar espiritualmente formam a base da nova geração que habitará a Terra daqui para frente. Então, a gente já juntou todo mundo que vai ficar na regeneração, com certeza. São espíritos com disposição de acordar. Não são espíritos evoluídos, exceto os que vêm com missão. Não são espíritos superiores, não é nada disso. E não é nem espírito do segundo nível, benevolente, não é, tá lá, ainda está no nível abaixo ali, está chegando ali, né? Eles são espíritos que habitarão a Terra, pois estão prontos para adotar uma postura diferente de viver com abnegação e dedicação ao trabalho regenerador. Esses pontos que eu trouxe aqui são fundamentais para compreender questões que a Naninha colocou do processo de evolução. Mas ela citou uma situação sobre a intelectualidade, a emoção, a razão. E nós pegamos aqui um trabalho que nós já fizemos aí com vocês lá no curso mediúnico e vamos fazer aqui, daqui um mês e meio, mas eu vou trazer ele aqui de uma forma bem simplificada, porque nós vamos entrar em detalhe dele, para a gente não entrar em detalhe e depois fazer de novo. Tá? Ele veio de uma filosofia espiritualista, veio base da Joana de Ângeles e de Kardec. Então aqui você tem o que a gente chama a lente da razão. Tá? O processo evolutivo emocional, mental e moral. Então, 3 processos. Um depende do outro. Você só vai para o outro quando você desenvolve um mínimo de um, e assim sucessivamente. Não tem como. Por quê? Então, vamos falar. As emoções, e vamos deixar os instintos para trás, vamos pensar já no nível de mais evolução. As emoções são coisas, em geral, descontroladas que explodem dentro de nós. Aparecem, e a gente se acostuma com elas, ou não, mas elas aparecem. A gente tem várias, tem algumas que até são boas, e são desenvolvidas, mas assim, a nível de sentimentos, porque as pessoas misturam a palavra emoção com sentimento, mas não é a mesma coisa. Sentimento você desenvolve, emoção são coisas que você desenvolveu pelos instintos em vidas passadas, de uma forma irracional, vamos dizer assim, e elas explodem porque você tem orgulho, volta de novo, orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, tudo isso gera o quê? Uma emoção de raiva, de ódio, até o ódio pode ser sedimentado, né? E muitas coisas acontecem. Mas a emoção, ela é quase impossível de você não deixar que ela apareça, que ela exploda, ela vem em você, porque faz parte da nossa base evolutiva. O instinto faz parte da nossa base evolutiva, não tem como tirar isso de nós, isso é um ganho, isso é um aprendizado que nós fizemos em milhões de anos, no reino animal também. Então, instinto, emoções, vão acabar com tudo. Não vai acabar com nada, está ali. Bom, e o que você faz, então, se você quer evoluir? E se a gente tem um mundo de pessoas ignorantes, emocionais, e que não tem acesso, que não entende nem o que fala que é razão, os processos de desenvolvimento racional, que não tem isso. Eles vão viver aqui nas emoções, sofrendo. Mas não, é o processo. E o processo não depende de alguém vir fazer para você. Esse é interessante.
O processo é você ter as ferramentas, você ter o mundo que desenvolve, você tem os estudiosos da psicologia, da filosofia, da espiritualidade, os espíritos evoluídos que vêm trazendo informações. Tudo isso é para que você leia e entenda. Opa, eu tenho que fazer algo. Ah, mas tem pessoas que nem lê, que não sabem. Vai aprender pelo que vê, pelo exemplo. Mas porque o problema é nosso. É nosso. Então, a emoção, ela tem dois aspectos muito interessantes. O primeiro aspecto é que se eu saio do processo da emoção, ou só começa a compreender, ou só começa a sair um pouco, se você entrar um pouco no mental. Não estou nem dizendo o mental totalmente desenvolvido. O que significa? O mental, razão, você tem que, se você não desenvolver um mínimo de senso crítico e discernimento, e para isso a gente vai falar disso também, como faz isso, você não vai trabalhar a emoção. Pensa no Sherlock aí, que já desenvolveu a razão, ele pega a lupa e vai olhar as emoções, mas ele olha com outros olhos. É diferente. A emoção aparece, mas a pessoa observa aquilo diferente. Então você vai ter discernimento para compreender racionalmente, minimamente, não estamos falando de um alto nível, não. Vai compreender que as emoções são coisas suas, mas que se você não fizer nada com elas, elas vão sempre te trazer situações difíceis e você não vai evoluir. Então é preciso. Isso está dentro do livro da Joana, da filosofia e alguma coisa a mais. Então não existe evolução sem trabalhar primeiro as emoções. Isso a gente concorda com o que a Aninha colocou. Você tem que trabalhar primeiro as emoções, são as coisas mais importantes da nossa vida atual. Seres de expiação e prova são totalmente emocionais. As pessoas falam assim, contra os fatos não há argumento. Mas isso é no mundo mais racional. No mundo que a gente vive, é contra as emoções não há argumento. Porque a pessoa se emociona e faz a besteira. Depois não quer saber. E a gente faz isso na vida, em coisas pequenas. Já fizemos, provavelmente, em coisas grandes. Então, o processo de evolução é nossa responsabilidade, não é de mais ninguém, nem de Deus, nem de Jesus, nem do meu mentor. É minha responsabilidade. Ou eu aprendo sobre a vida, que é o que nós estamos fazendo aqui, ou eu vou demorar mais. Mas um dia vai ter que aprender. De um jeito ou de outro vai aprender. Não tem como. O despertar da consciência, ele começa quando você começa a desenvolver um pouco de discernimento senso crítico. Fora isso, você não tem despertamento de nada. Você vai e a consciência está ali, está esperando, está esperando. Que ela também vai esperar. Que você tem que acionar. Você que tem que buscar as coisas que estão lá dentro e trazer a razão. Lembra do elevador que eu mostrei? A razão faz o elevador. Se você não desenvolve o mínimo de razão, não tem busca, não tem nada. Só vai ter emoção, sofrimento, raiva, depressão, tristeza, mágoa, alegria, uma coisa vai, uma coisa vem, e fica assim, rodando. Encarnação após encarnação. O que a gente traz aqui é que existem pilares para esse desenvolvimento. Um outro aspecto da emoção, que eu falei que são dois, esse é o aspecto mais vamos dizer assim, que funciona na vida, que te atrasa a evolução. Mas tem uma coisa interessante na emoção, que quando você começa a desenvolver um pouco de discernimento, você consegue captar, pela sua emoção, onde está o seu problema. Isso é muito interessante. Quando alguém faz alguma coisa que te deixa emocionalmente chateado, com raiva, qualquer tipo de emoção, essa vinda contra você, em geral, a gente fica com raiva da pessoa e vai com a emoção e vira o barraco. Não. Quando você desenvolve discernimento senso crítico, a própria emoção é o seu caderno de observação para o seu crescimento. Como? Olha, fiquei magoado com uma coisa. Opa, fiquei magoado? Significa que eu tenho um problema aqui para resolver. O senso crítico pode fazer isso para você, te ajudar através de um despertamento de emoção. Você ficou com raiva? Opa, fiquei com raiva. Espera aí, por quê? Eu tenho um problema, não é para sentir raiva, eu não preciso sentir raiva. Eu posso até entender que eu sinto uma coisa desgastante ou contrariado com alguma coisa do nível espiritual que nós estamos. Não, mas eu já estou querendo crescer. Então eu quero aprender sobre isso. Não tem como. Vai ter que ser por aí. E esse é só o primeiro passo, porque depois tem o outro, que é o moral. É a conexão com as leis. O desenvolvimento moral é só isso, gente. Conexão com as leis. Que lei? Lei de amor.
para chegar lá. Tem muito passo para fazer. Tudo isso aqui tem que ser desenvolvido. Senso crítico, discernimento. Vícios, virtudes, desenvolvimento de virtude, tudo isso vem num processo que você vai chegar aqui. E depois, tem mais coisa. O que nós estamos mostrando aqui é o que o Kardec fala. O progresso moral, questão 780, acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Bom, ele está dizendo assim, o progresso moral vai depender do intelectual. Se você não tiver desenvolvimento de razão, senso crítico, discernimento, conhecimento da vida, conhecimento das relações que você faz com tudo isso que a gente pode achar assim, é muito difícil para a maioria das pessoas, claro que é mundo de criação em provas. Se fosse o mundo de todos, não, a gente já sabe fazer isso aí todo mundo está fazendo. Não, a maioria não sabe de nada disso. E ele está dizendo claramente, precisa disso. Se não tiver um desenvolvimento para que você aprenda a escolher, que é o nosso... Ele fala aqui que escolher é a coisa mais básica que nós temos que aprender nessa vida, nós não sabemos ainda. Se a gente não aprender isso, não tem desenvolvimento intelectual. Não tem desenvolvimento intelectual, não tem moral. Uma coisa trava a outra. Acontece tudo assim, parou um, começou... Não, as coisas se interpenetram na medida que a gente evolui. Bom, dentro do livro da Joana, O Ser Consciente, eu só vou mais 5 minutinhos para a gente parar para conversar. Existem alguns conceitos que ela fala do homem psicológico maduro. Então, ela diz assim, capítulo Definição e Conceito. Conscientizando as criaturas a respeito da sua responsabilidade pessoal diante da vida, estabeleceu terapias de invulgar atualidade, trabalhando a estruturação da personalidade como passo de segurança para a aquisição da consciência. Pronto. Então, ela está falando aqui, existe um processo, né, de compreensão das coisas, e ela fala muito de terapia, que é para compreender o ser, mas compreender a sua personalidade. Para que, compreendendo a personalidade, os processos emocionais, a própria intelectualidade, você possa fazer o seu processo com segurança para a aquisição da consciência. E ela diz assim, o homem psicológico maduro. Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva e ególatra. Então, a pessoa que está esperando sempre ser amada, ela está dizendo, essa aqui é a pessoa que está doente, é imaturo. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia. A afetividade é o campo de batalha entre as paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância da doação plena. Percebe isso aqui? Domínio, abnegação, posse e renúncia? Quanta coisa passa na nossa vida por isso e por isso, de tentativas ou de conclusões. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. Então, vamos lá. Quando o ser amadurece na emoção, nos sentimentos, ele esplende, ele se ilumina e ele se supera. Não tem como. O próximo passo é o amadurecimento mental. Percebe? Mas isso aqui já é um pulo maravilhoso, né? O próximo é o mental. Graças à compreensão do que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Com essa identificação, altera-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem, na vida, em Deus. Tem mais um pouquinho aqui. O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. A mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza, o intelecto e a razão, sendo a segunda de formação discursiva e a primeira de caráter intuitivo. Então, razão de formação discursiva. Você estuda, você aprende, e a outra é intuitiva. E isso é uma coisa linda, gente. Na filosofia, você aprende que a razão é a ferramenta mais importante para a nossa evolução até um ponto. Depois, a intuição. Isso é uma coisa maravilhosa. E ela fala assim, 2 sensos morais surgem no contexto da maturação. No processo de maturação aparecem 2 coisas. Senso moral, convencional e verdadeiro.
Convencional é o que é aceito, oportunista e às vezes amoral ou imoral, porque é imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura. Então, está dizendo, existe a moral convencional que é criada de acordo com a época, e a gente está vendo isso muito. Disso aí não é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que supera os limites ocasionais e sobrepara legítimo em todas as épocas, qual aquele estatuído no Decálogo e no Sermão da Montanha. A conquista da maturidade moral, que é o último nível ali, verdadeira, torna-se dispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Bom, você vê que foi a aula para a gente falar, sem parar, de questões que suportam a compreensão dos questionamentos e talvez não sei se suportou tudo. O que nós vamos fazer agora? Vamos conversar um pouco agora. Eu sei que é muita coisa, mas o que é importante aqui, eu quero ouvir primeiro, se for possível, a Yolanda. Se nós conseguimos tocar nos pontos da dúvida, se faltou e depois ela passa o que faltou, e se ficou um pouco mais claro, ou se ela prefere ouvir a aula com calma, com tranquilidade, e depois passar alguma dúvida e ficar. A gente não está te vendo, mas a gente pode te ouvir, tá, Lani? Tá. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, fala mais próximo do microfone que puder. Eu vou só justificar para vocês por que eu não abri a câmera, porque eu tô aqui é muito quente, né, na minha cidade, e eu tô de pijama. Aí eu fico mais à vontade, mas a semana que vem eu vou me ajeitar direitinho. Bom, deixa eu falar que eu acho que foi um conteúdo muito bom, é um conteúdo denso, realmente, um conteúdo denso, e eu consegui entender, sim. Começou o que eu quis, e você hoje esclareceu para mim, e que eu não concordei na aula anterior, foi no caso da pirâmide, onde vinha a razão lá em cima e lá embaixo a emoção. E eu não achei que a razão e essa evolução nossa, a evolução nossa, ela, ao meu ver, é obrigatório que a gente compreenda essa parte do nosso ser que são as nossas emoções. Nós somos muitas vezes tomados pelas emoções e a gente faz, pensa, se não faz, pensa, e não tem parte de nós. Aí eu fiquei pensando, se a gente também não tem, tudo bem, nós vamos trabalhar isso para colocar o máximo de razão para poder chegar a uma tomada de consciência. Aí eu vejo que, em vários momentos, a gente cita nas aulas momentos onde espíritos generosos, bondosos, espíritos superiores apresentam, eu não sei, mas eu acho que aqui, para a gente, é o que a gente pode chamar de uma emoção. Quando você vê, no caso lá do André Luiz, que a mãe dele, ou a companheira dele, né, foi lá no umbral para poder falar com ele. E foi tomada, foi impulsionada por um sentimento, uma emoção, que ela fez isso. A Grace tem um negocinho que eu acho bonitinho, uma chardazinha, que fica assim, Jesus e, no caso, outra pessoa, um anjo falando, e tem assim do lado a Maria com a escada e botando o pessoal para cima. Aí Jesus fala assim, fulano, deixa, ela é assim mesmo.
Ela dando uma colher de chá para o pessoal Eu vi, subir. eu vi, é muito É legal. muito Jesus e o legal. Pedro. Pedro vai questionar Pedro. Jesus. É uma historinha que tem, né? Então, então, aí a gente vê espíritos de alto nível e que compreendem a condição de nós, a nossa condição espiritual, e vão também expressar essa emoção que eu estou falando, como Maria fez. A Maria que jogou lá a escadinha, o povo subir escondidinho, entendeu? E hoje eu compreendi muito bem. Eu vou estudar de novo. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu achei que a gente vai. Para mim, eu vou pegar, estudar tudo novamente, as anotações, as perguntas que eu fiz, né, anotações, que me esclareceu, e eu agradeço muito, porque eu consegui esclarecer bastante, bastante, mais do que eu imaginei, e de uma forma também que eu não pensei da outra vez, e dessa vez agora o pensamento desenvolveu, entendeu? Então, foi assim, eu gostei muito da aula, eu acho que está explicado para mim, porque eu não vejo, né? Acho que eu compreendo que a razão é necessária, mas muitas pessoas se utilizam exatamente dessa razão, dessa intelectualidade, somente para fazer o mal. Ele retira toda essa parte de solidariedade, emoção, essa empatia, retira-se tudo isso. Então, não fica completo, né? Esse desenvolvimento nosso espiritual, ele não se completa se ficar somente caminhando para a razão. A emoção é uma parte muito importante, assim como os sentimentos que você falou, que aí seria outra aula muito bonita, muito legal. Eu gostei muito, obrigada pelo esclarecimento. Para mim foi muito bom, muito bom. É uma coisa, Yolanda, que eu vou te pedir, que eu conheço você, eu sei a sua capacidade. Aperta, tá? Se tiver alguma coisa que não está clara, aperta que obriga a gente a pesquisar, tá bom? Eu vou apertar, porque eu até anotei aqui no meu Isso, caderno, tá. e eu vou Gente, estudar. Aí eu vou passar, né? A gente vai estudando. Agora, ir estudando, é muito bom, porque a gente vai aprendendo. tá. Gente, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade, nós estamos aqui. Se não tem, também não tem problema. Eu sei que vocês perceberam que o processo não é tão assim simples, e até quando eu edito a aula e eu coloco a aula no ar, nas minhas caminhadas eu vou ouvindo, às vezes eu ouço 3 vezes para ver o que eu falei aqui, por que eu falei isso, porque senão você não capta, né? Então eu acho que é importante a gente definir para nós que isso aqui é um processo de estudar, nós estamos estudando, né? Alguém tem. Eu estou com muita vontade de falar uma coisa para o Maurício. Uma experiência, Maurício. Se pode falar, eu vou falar. Tenta falar mais alto. Eu tive uma experiência que foi o seguinte: a minha mãe era de uma época antiga, né? Aquela pessoa de uma época de uma educação antiga, e ela não tinha muito essa parte de carinho, de toque, de abraço, ela tinha muita dificuldade. E ela
ela teve um AVC. E nesse AVC, ela ficou paralisada. Ficou paralisada de um lado, perdeu as condições urinárias, de defecar, ficou necessitando, né, de alguém para dar banho nela, né, na cama, a princípio na cama, depois na cadeira de banho e tal. E a gente tinha lá uma pessoa que cuidava e eu também. Eu fazia isso. E foi muito, a Grace muitas vezes também fez isso. E foi muito interessante esse processo, porque uma coisa que foi bem difícil, foi doloroso demais para ela, para a gente, acabou trazendo algo de muito bom. Hoje, eu ouvindo você falando, eu me emocionei, porque acabou trazendo uma coisa muito boa, que a gente perdeu, a mamãe conseguiu, aprendeu, e a gente também, eu estou falando por mim, né? Eu conseguia chegar perto da minha mãe e abraçá-la naturalmente, porque naquele processo todo de banho, de cansaço, é muito cansaço, muito desgastante. Nossa, uma vida inteira, e aí veio essa condição, e o resultado foi isso, uma abertura para poder se expressar, né? A gente se expressar. Ela conseguia receber, conseguia também tocar na gente, entendeu? Dar um beijo. Ficou uma coisa assim, mudou, ela mudou. Então, foi muito bom. A, o que aconteceu foi muito bom. E eu queria compartilhar isso com você, porque é muito legal, a gente, muito difícil, mas a gente faz, tá bom? Muito obrigado, Yolanda, pelo carinho. Só um pequeno relato. Eu venho já de uma família onde o carinho e a participação em família sempre foi muito próximo. Eu tive pais e mães que são muito amorosos e chegava em casa, mesmo adulto, beijava, pegava no colo, e a gente sempre foi assim. E eu trouxe isso junto comigo. Eu cuidei há pouco tempo, minha mãe desencarnou há 4 anos também, 33 dias internada com câncer. Eu carregava ela no colo, eu levava. Meu sogro também, com 80 anos, câncer, também carregava, dava banho. Para mim, isso faz parte da minha vida. Eu fui criado Bom, desde sempre. A minha avó era assim também. Então, o que eu faço hoje com meu filho é só um complemento daquilo que eu tive em toda a minha vida. Então, eu só estou repassando. E maior, dá prazer em fazer isso. legal. Gente, que maravilha. A gente está terminando a transmissão, tá? O recado de hoje era esse. Nós vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente aí? Eu vou, antes de terminar, eu vou comentar algo. Hoje, no nosso trabalho da manhã com a nossa gestante, a gente sempre tem um estudo preliminar, e foi falado uma coisa muito interessante, que, de repente, aquela coisa que eu falo, sempre questiono com vocês, eu falo, que impacto que o Espiritismo, que nossos estudos, nossos empenhos, né, que a gente faz em relação à espiritualidade, na nossa melhora, qual o impacto que está fazendo na nossa vida. E hoje, isso é importante, porque a gente fazer essa autoanálise de pensar o que eu estou, porque muitas vezes compreender, intelectualizar, contextualizar, compreender as coisas, tudo fica informativo, a gente tem essa capacidade, mas introjetar isso, colocar isso para fora e introjetar dentro de nós é diferente. É o que faz a gente olhar para a gente mesmo, trabalhar o auto-amor e olhar para a gente mesmo e falar, hoje eu sou melhor. Se não for numa grande proporção, que seja um pouco. E hoje nós trabalhamos muito lá no nosso estudo
sobre a questão de mudança de hábitos e de absorver, ainda nós precisamos dos hábitos, né? De absorver bons hábitos. E aí estava comentando o como é bom a gente desenvolver o sentimento de gratidão, o como é bom a gente aprender, ao longo do nosso dia, trabalhar nossa mente de forma que a gente consiga, não é ficar alienado da vida, achar que não vou sair fora de todos os problemas, não tem jeito, problemas, qual de nós não os tem, né? Mas sim como a gente trabalhar esses problemas. E não esquecer nunca da gratidão. Eu estava comentando, aí eu fiz um depoimento que a questão já trouxe para vocês, a questão da corrente de Maria de Nazaré, 6 horas, tem feito assim, um bem enorme, porque geralmente antes de acordar a gente faz uma prece inicial, né? Raramente sai da cama sem agradecer a Deus, e na hora de dormir também a gente agradece a Deus. Esse momento das 18 horas trouxe para nós um hábito muito bom, da gente parar um momento, mesmo se estiver na rua, que seja alguns segundos, de agradecer. E a gratidão é algo que enobrece muito, que faz com que a nossa energia melhore, que o nosso organismo, a nossa saúde melhore. Então, gente, a sugestão é que nós sejamos mais gratos, que nós mesmo agradecer também até na hora das dores, porque as dores, hoje nós falamos, ela colocou aqui que às vezes uma grande catástrofe faz despertar em nós sentimento mais humano, né, de solidariedade, de empatia, né? E às vezes também uma dor que nos acontece faz com que a gente avalie tudo de bom que nós temos, né? E faz também com que a gente, através daquela dor, a gente se aproxime mais de Deus, da espiritualidade. Eu estava comentando que a idade vai chegando, né? E às vezes ele tem o hábito, no meio da noite, acordar, ou hora para beber uma água, ou ir ao banheiro, o que seja. Então, a gente até brinca, quando acontece a gente acordar de madrugada, eu falo para ele, é o nosso momento da gratidão. Então, é muito legal, porque nós estamos pegando, a gente já fica até rindo, né? Já que acordou, graças a Deus, às vezes eu acordo rapidamente e volto a dormir. Mas aquele momento, vamos agradecer. Gratidão, então, você vê, então, eu falei, já ao longo do dia, a gente observa tudo que acontece, aproveita, agradece a Deus. Agora, de madrugada, também nós estamos com esse bom hábito, ele fica rindo, ele falou, já vai você. Eu falei, já que nós acordamos, vamos fazer o nosso momento da gratidão, agradecer a Deus, tal, né? Agradecer, então, e é isso, gente, fica a sugestão da gente repensar a nossa vida, ter mais gratidão, embora as dores, as dificuldades, né? A gente sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos, que nós sempre somos assistidos, não com resoluções imediatas para nossos problemas, mas, com certeza, com apoio, com ajuda espiritual para você ter força para superar. Então, que a gente consiga entender esses momentos e ter mais gratidão, que a gratidão gera saúde, tanto física e espiritual. Gente, vamos encerrando então, agradecendo aí a todos vocês. Vou fazer a prece. Eu vou fazer a prece e vamos lembrar da nossa prece aqui, daquelas pessoas que têm dificuldade do aprendizado, que não têm acesso às informações, mas que eles tenham sempre nas suas vidas boas emoções, porque elas também impulsionam a gente ao crescimento, ao aprendizado. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade, que tem nos ajudado tanto em nossa vida, nos colocando diante de situações que nos ajudam a estudar, a aprender, a informação, e que isso seja o motivo de fortalecer o nosso coração, os nossos sentimentos em direção ao Pai. Agradecemos e pedindo a permissão para que possamos encerrar mais essa atividade. Graças a Deus. Maurício, meu querido, boa viagem para você. Que Deus abençoe. Dá um abraço grande na sua filha, no seu filho, na sua esposa, quando você retornar, nos netinhos.
depois da notícia. Gente, boa noite. Boa noite, Nicolete. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Ótima semana a todos. Bom fim de Terminando noite. aqui a transmissão.